Tá certo? Então vamos aproveitar o tempo e vamos já começar a tratar o tema da Reforma Protestante a partir desse momento. Começando com você, Eduardo. Bem, vamos falar sobre a reforma do começo, do zero, levando em consideração que alguém aí não esteja a par, que eu acho muito difícil, mas que não esteja a par da reforma, ou seja, o que é reforma? Que reforma é? Do que se trata? Quando começou? Por quem começou? E por que houve a necessidade de reformar? Então, vamos começar, o pastor vai tratar aqui do resumo histórico, um breve resumo, entre a morte e ressurreição, a ascensão de Cristo, até o dia especificamente da treta, que foi o dia que Lutero pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Vocês devem estar vendo aqui pela transmissão alguns livros aqui, a gente aos poucos vai falar um pouco mais e apresentá-los, mas, então, por que a Reforma Protestante aconteceu? Olhando, a gente não vai falar muitos detalhes aqui, não daria tempo para isso, mas olhando para o estado da igreja no período medieval, antes do período de Lutero, já dá para perceber que a situação não estava muito boa não, né? Estava muito boa não. Quando você olha para a igreja daquele tempo, corrupção, tanto no aspecto do governo da igreja, a questão política externa, ligado com os governos das nações europeias, a questão de envolvimento de líderes religiosos com mulheres, até aquela situação da divisão do papado em avião, que chegou a ter 2 até 3 papas ao mesmo tempo. Lutero até escreve sobre isso, do cativeiro babilônico da igreja, né, naquele livrinho dele. Então, de fato, era uma situação deplorável, era uma situação muito ruim. E realmente, num momento como esse, a igreja clama por uma mudança. E o termo reforma é um termo bonito que a gente usa hoje. Não vamos achar que todo mundo estava usando esse termo naquela época, mas a ansiedade por mudança, isso realmente era bem forte dentro da igreja. Lembra, Rafael, como é que Lutero chegou a falar, a protestar por causa desses problemas que estavam começando lá? Sabe qual foi o ponto de partida de Lutero? Pode arriscar. Na realidade, ele fez uma visita a Roma, né? E ele, diante de tudo aquilo que ele viu ali, quando ele voltou, né? Que ele já estava muito perturbado. Você lembra quando ele foi a Roma? Quando Lutero foi a Roma? Olha, e até eu ia fazer uma pergunta, registros e o filme, aquele filme Lutero, ele pode ser considerado um bom filme para nós mergulharmos um pouco na história de Lutero? Aquele que Lutero, aquela corrupção moral e religiosa que estava nas ruas e nos institutos de teologia e na própria igreja, era real, era tudo aquilo ali mesmo, porque se fosse, ele foi movido por uma indignação santa, que foi ver que a salvação e o perdão divino estava sendo comprado por moedas, vendo corrupção entre os clérigos e vendo o temor e o terror do inferno tomando de conta dos fiéis, em vez de a paz e descanso em Cristo. E aí, o filme é verdadeiro? É verídico? É verídico? De fato, tem personagens até no filme que são personagens fictícios, hein? E aquele rapaz no final que é morto na fogueira, por exemplo. Sim. Ele não tem registros específicos sobre ele, mas ele ainda reflete um pouco daquilo que estava realmente acontecendo no meio reformado, com a perseguição e aqueles que confessavam a fé segundo os princípios reformados, emergente naquele momento, de fato estava tendo aquele fim. Então, alguns personagens não eram personagens históricos, embora outros sim, e muito daquilo que o filme está reproduzindo, houve algumas modificações, porque há uma tendência de filme ter um pouco de romantismo, né? Essas coisas. Mas eu estudei um pouco sobre esse filme, o Dr. Wes Bredenhoff, inclusive, ele tem um artigo publicado, não sei se está em português, onde ele explica um pouco também sobre os personagens desse filme. Mas dá para ter uma ideia, né? Isso. Pelo filme, essa cena mesmo que você mencionou aí, ele indo para
para Roma e vendo toda aquela podridão de Roma, e isso não era muito diferente do que realmente estava acontecendo. Mas ele foi o primeiro, Lutero foi o primeiro? Não. Antes disso, né, houveram alguns que a gente chama pré-reformadores, que na época deles não... Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta de tratar John Wycliffe e John Hus como pré-reformadores, porque é como se ele ficasse à sombra de Lutero, né? É como se o que eles fizessem só fosse apenas anunciar uma reforma que viria, mas eles efetivamente não estivessem fazendo. E eles realmente, efetivamente, estavam fazendo, naquele momento, início de uma reforma. Acho que tem alguns aspectos que realmente colocam Lutero em um cenário um pouco diferente. Privilegiado. Né? Por exemplo, o Wycliffe, ele ficou muito restrito à Inglaterra. Hein? Ele fez um trabalho belíssimo. Realmente, o que Lutero vai fazer na Alemanha e que vai explodir na Europa, o Wycliffe estava fazendo na Inglaterra, inclusive sendo protegido pelo governo da Inglaterra, quando ele, por exemplo, foi contra a cobrança de impostos do Papa sobre a Inglaterra. Então ele apoiou o governo naquilo e recebeu também apoio do governo para continuar realizando o seu trabalho, inclusive da tradução da Bíblia, enquanto que John Hus não teve tanta felicidade, e antes que ele pudesse desenvolver mais a reforma na Boêmia, ele acabou sendo morto, já que aquele salvo-conduto acabou não funcionando. Hein? Mas John Hus era o que o Wycliffe tinha na arte acadêmica, o John Hus tinha na oratória. Ele realmente era um pregador excelente e conseguiu realmente dar um grande avanço na Boêmia. Mas o seu momento realmente ainda não tinha vingado, não estava pronto. E por causa disso, realmente, Lutero vai chegar no momento em que a ânsia estava no nível... Eu me lembro um pouco de quando Jesus estava para nascer, e você vê que todos os sentimentos estavam convergindo para aquele momento. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem num momento especial, todos os sentimentos estavam convergindo, os pais colocando os nomes dos filhos de Jesus, na esperança de que ele fosse o Messias, a literatura apocalíptica realmente mostrando que a iminência da chegada do reino. Então Jesus vem no momento em que na plenitude dos tempos. No tempo exato, né? No tempo de Deus, como diz os que gostam disso, no Kairos de Deus. Certo, pastor. Mas assim, quanto à vida antes da reforma, no período dos pré-reformadores, essa questão de dualismo, indulgências, terror psicológico, isso realmente... Eu acho que isso aí Eduardo pode falar melhor que eu, mas eu quero pelo menos dizer uma coisa. Por exemplo, tanto nesse período pré-reformador, você vê mesmo um gatilho para a reforma, em vários aspectos, como esse que foi apontado, mas um aspecto também muito importante é a questão do sola escritura. Isso, tanto Wycliffe como John Hus, e até como outros mais anônimos, pouco conhecidos, eles realmente estavam puxando o eixo da coisa para a escritura. Isso realmente tinha sido muito prejudicado ao longo dos anos, no período medieval da igreja, e esses homens realmente estavam fazendo as pessoas pensarem sobre a necessidade de colocar realmente a escritura em prioridade. Então esse princípio de fato está passando e tocando em várias áreas e chegando no castelo de Wittenberg aqui. Olha o castelo aqui. A mesa hoje está bonita, também tem até o castelo de Wittenberg. Tá aqui, ele é decorativo, tem mais. Vou deixar aqui para vocês verem de longe. Sim, Eduardo, então prossiga aí na sua... Antes de falar sobre esse sentimento que os cristãos religiosos sentiam, eu só quero dar boa noite aqui a todo mundo que deu boa noite, a gente não respondeu. Várias pessoas participando, já fazendo perguntas e colocações, como por exemplo esse convidado aqui, Tiago Henrique, amigo meu lá de Recife. Tiago, muito obrigado pela pergunta e seja bem-vindo ao nosso programa. Ele falou assim, na verdade, Lutero simplesmente leu as escrituras e olhou ao seu redor e viu que ninguém estava vivendo as escrituras. Aliás, ninguém estava nem conseguindo ler, já que as escrituras não tinham... Não era na língua vernácula. Né? Imagine praticar aquilo que eles não conseguiam entender. Pronto, isso é resultado do sola escritura.
o chamamento da Escritura para o centro da discussão levou a Wycliffe a tradução para o inglês, e como Lutero também está providenciando a tradução da Bíblia para o alemão, e assim popularizando e colocando realmente a Escritura na mão de todo mundo e chamando todo mundo a realmente colocar a Escritura como centro na discussão. Então, falando um pouco sobre a vida antes da Reforma, porque isso é curioso. O pastor depois vai falar um pouco sobre a história cronologicamente de que aconteceu, mas poucas pessoas não sabem que a igreja passou por momentos de escuridão, no caso teologicamente, e até mesmo de corrupção. Que tem muitas pessoas, a cristandade no geral, acredita que desde a subida de Jesus aos céus, a igreja permaneceu a mesma, no sentido de unidade e de ortodoxia. Mas não, em algum momento ela se corrompeu, e por isso a necessidade da reforma. Muito embora que também é um ponto muito importante, isso mostra a providência de Deus em preservar a igreja, certo? Nós temos o agir de Deus naquele momento, e também sabemos que mesmo naquele momento de heresias e de corrupção e de escuridão, ainda assim Deus havia um povo que não tinha sido corrompido, não sabemos como, mas ainda assim havia uma igreja ali, um remanescente, que era preservada pelo próprio Deus, que não tinha sido contaminada com religiões que se uniram no cristianismo lá nos primeiros séculos depois de Constantino. Você falou sobre... Era uma época de trevas, né, de escuridão, mas ao mesmo tempo que uma igreja preservada, hein? Isso é interessante porque, de fato, foi um período muito ruim da igreja. E esse título Era das Trevas não é completamente descartável e fora de foco, não. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve... Quem estuda o período da história da igreja vai reconhecer que houve muita produção ainda nesse período, hein? Pense sobre Tomás de Aquino, por exemplo, no século XIII, muita coisa, e não só ele, Santo Anselmo. Então, houve muita produção literária, muita busca pela verdade, apesar de ofuscado por todo o tradicionalismo da igreja e pelas heresias também da igreja, pela corrupção da igreja. Mas esse termo, às vezes, era das trevas, ela é cunhado muito mais pelos inimigos da igreja, que querem realmente colocar sobre a igreja um epíteto tão negativo que descarta aquele período como sem proveito, sem valor da igreja. Lembre-se que o iluminismo vem com essa reivindicação, mas ele não chamava a Era das Trevas por causa da corrupção somente da igreja, mas porque eles estavam querendo que a razão tomasse o lugar da religião. Então ele joga realmente a religião num ambiente de trevas, e onde seria a luz? Não era na palavra de Deus, era na razão. Então, às vezes, nós cristãos compramos esse verbete de Era das Trevas sem perceber que por trás disso também há certos viés de negação da palavra de Deus e da autoridade que ela deve ter realmente no nosso meio. E isso era o que a igreja estava buscando. A igreja reconheceu a sua falha, a sua corrupção. Por isso o movimento de reforma realmente ganhou força, né? Tanto antes como no período, particularmente a partir de Lutero, por exemplo, né? Quem vai falar um pouco sobre o evento de Lutero lá no castelo de Wittenberg? Quem vai falar? Enquanto eles estão pensando aqui, tem um videozinho do Projeto Refo 500, que inclusive você está acessando a nossa página, acompanhando a transmissão pela página do programa Voz da Reforma. A gente divulgou um tema para você usar no seu perfil do Facebook, e nesse tema tem o nosso parceiro Livraria Reformada, tem o parceiro Sertão Reformado e Refo 500 junto conosco. E o projeto Refo 500 tem um videozinho bem pequenininho, que ele conta um pouco sobre o evento, a batida do martelo de Lutero na porta do castelo, mas um vídeo de 1 minuto, mas realmente ele vai ao centro da reforma, porque naquele 1 minuto, ele faz com que você perceba o resultado do eco do martelo de Lutero. Cada vez que ele bate,
a cena vai mudando e vai mostrando que os séculos vão se passando até o século XXI da pós-modernidade com um satélite lá no céu. É assim que termina o videozinho. Então mostra que, de fato, aquilo que Lutero fez tem um eco que se reproduz ao longo de toda a história. Então, não é meramente ficar aqui contando o que é que aconteceu em 1517, o que é que aconteceu há 500 anos atrás. Não, não é uma questão de falar sobre o passado como se passado fosse uma coisa de museu. Na verdade, o eco do martelo de Lutero continua reverberando em nossos ouvidos até o dia de hoje. Inclusive, pastor, essa questão do lema da reforma, que muitos hoje, eles só querem a segunda parte, né, do lema da reforma. É sempre se reformando, como se a primeira parte do lema, ele não tivesse importância. Então eles dão muita importância no que vem acontecendo na segunda parte e querem sempre que a igreja esteja se reformando. E aí é uma reforma E até como se igreja sempre se reformando, significa que ela nunca foi reformada, né? Mas não, como você disse, a primeira parte já define, igreja reformada. Sempre reformando, porque há sempre a necessidade de retornar às Escrituras, especialmente quando percebe qualquer desvio da igreja, né? É a questão que a gente pensa o seguinte: muita gente acha que ele sempre se reformando não é uma reforma com um objetivo, que, como o senhor falou, está sempre à base da Escritura. Trazendo de volta da Escritura. Eles acham que o sempre se reformando é novidades, adaptação, contextualização. Vocês sabem, essas palavras são palavras doces na boca de algumas pessoas que têm por nome reformado, mas que de fato estão deformando a reforma. Porque, sob pretexto de acomodação, adaptação, contextualização, eles estão introduzindo temas que na igreja, na época da reforma e ainda nas igrejas fiéis de Jesus Cristo, que mantêm o princípio da reforma, essas igrejas vão rejeitar essas tentativas realmente de acomodar o evangelho à nossa cultura. A cultura tem que ser acomodada ao evangelho. Você sabe qual foi o dia que Lutero fixou as 95 teses no castelo? 1517. Qual foi o dia? 31 de quando? De outubro. 31 de outubro era o quê? No calendário no calendário religioso. Sabe que eu não sei? Véspera de quê? Do feriado de Todos os Santos. Ah, é? No dia 1º de novembro era o feriado de Todos os Santos. E veja que não é sem razão que Lutero escolhe fazer isso exatamente naquele dia 31 de outubro. Então não estava em casa, ele pegou feriado. Mas não é que estava em casa, mas que a cidade estava fervendo de romeiros vindo de todo lugar. Por quê? Porque em Wittenberg tinha um dos maiores acervos de relíquias da Europa. Então, no feriado de Todos os Santos, vinha gente de todos os lugares para Wittenberg para olhar aquelas relíquias. E quando o povo realmente está afluindo, ele vai lá e afixa as 95 teses, porque isso realmente tornaria o assunto realmente facilmente reproduzido. Que cena, hein? Um padre saindo atravessando da rua com um pedaço de papel. Uma pergunta. Que coragem. Por que 95 teses? Por que 95? Curioso que depois das 95, Lutero faz mais teses. As 95 não finalizaram ali, ou seja, a ideia de Lutero foi também amadurecendo. Ele não chegou com as 95 teses prontas, até porque nas primeiras 95 teses ele não bate de frente, por exemplo, contra, se eu não me engano, contra o Papa em si, mas contra abusos da igreja. Isso, indulgências. Ele teve um problema também de aceitar, e parece que morreu nessa posição teológica sobre a virgindade permanente de Maria, entre outros aí. Então, a teologia de Lutero foi se modificando ao longo do tempo, e as 95 teses foi a primeira resposta de imediato contra os abusos da igreja, que ele achava, parece-me, que o padre não estava sabendo, que o Papa não estava sabendo. Ele achava. Ele achava, inocente. Coitado. Mas e aí, por que 95 teses?
Por que só 95? Porque só tinha... eu acho que ele chegou até no final da folha, aí ele não podia escrever atrás, até porque ninguém ia ver, não é? Exatamente, na folha que ele estava escrevendo No só limite, cabia 95. no limite. Mas cabia mais teses ali. De fato, o Lutero vai escrever muito mais coisas após as 95 teses. É muito mais material que ele vai escrever depois disso. Agora, o fato de que, por exemplo, Lutero ainda mantém algumas doutrinas ainda do catolicismo romano, isso faria de Lutero realmente alguém desvinculado da verdadeira reforma, como alguns querem sugerir, que a verdadeira reforma só acontece após Lutero. E o Eduardo já mencionou que, não, para alguns historiadores, os pré-reformadores já devem ser considerados como reformadores, porque, muito embora eles ainda estão dentro da Igreja Romana, mas eles estão lá justamente fazendo aquele caminho de retorno para a Escritura, que é o que Lutero está fazendo. Mas o contexto de Lutero é de um monge que foi formado realmente ali na igreja, diferente de Calvino, que posteriormente está com muito mais liberdade de examinar livremente as Escrituras, né, sem aqueles pressupostos que Lutero tinha. Inclusive, Calvino chama Lutero de pai. Lutero não tem o mesmo apreço por ele não, sabe? Mas se você Lutero era um pouco bruto, e ele E isso é curioso, porque, pronto, isso é um espantalho que a Igreja Romana coloca sobre nós. Diz assim, vocês seguem um padre revoltado contra a Igreja Católica. E ele não era perfeito. Ele fez isso e aquilo como se a nossa fé estivesse fundamentada na conduta moral ou até a própria vida de Lutero em si. Como se nós fôssemos realmente seguidores de Lutero ou de Calvino. Não, lembrando aí que nós não somos, tá? E se você acha que você repare bem em quem você está colocando a sua confiança. É verdade. Sabe que Melanchthon, o grande amigo de Lutero, hein? Em algum, não me lembro agora exatamente qual foi, não sei se foi aquele João Calvino era assim, que fala que a carta de Calvino escreveu carta a Lutero, mas possivelmente essa carta nem chegou na mão de Lutero, porque Melanchthon não... para proteger a amizade dos dois. Embora a carta era uma carta bem amigável, pastoral, mas o temperamento de Lutero e a visão que ele tinha dos reformadores, inclusive de Calvino, não era das melhores, não. Ele é bravo. Olha, eu quero aproveitar, enquanto o Eduardo vai olhar aqui no Facebook, nós temos alguns livrozinhos aqui, mas sabe que esse livro aqui está sendo publicado exatamente nesse momento, podemos dizer assim, né? Nesse momento não é hoje não, mas nesse momento que nós estamos vivendo. Esse livro está sendo publicado pela editora Peregrinos e foi colocado à disposição no site essa semana. Você pode adquiri-lo na Livraria Reformada 5 Pontos. Ele é uma organização do pastor Everton Toca Chique. Inclusive, desculpa aí, mas eu faço questão de mostrar para vocês aqui, que eu recebi ontem pelos Correios esse exemplar autografado pelo pastor Everton Toca Chique, a quem eu mando, além dos meus agradecimentos, o meu abraço. Você está olhando aqui se é verdade? Não é porque eu tiro o xerox e coloco no meu livro depois. Olha para a assinatura para ver se é dele mesmo. Pelo menos o Kiki, deve ser. Chique, o Chique aqui no final aqui dá para... É verdade. Então eu quero agradecer o pastor Everton Toca Chique e quero recomendar firmemente para vocês a aquisição desse livro. Não é só porque é do pastor Everton, não. Mas o pastor Everton ele tem feito uma coisa belíssima, que é colocar em nossas mãos documentos, fontes primárias. Então ele não está escrevendo o livro com base nos documentos antigos, mas ele está nos fazendo o favor de nos trazer documentos antigos e colocar em nossas mãos. Aqui, nesse livro aqui, documentos da tradição das igrejas reformadas, você tem alguns documentos oriundos do Sínodo de Dort e documentos oriundos da Assembleia de Westminster, vários deles inéditos em português. Então, se você quer conhecer a partir das fontes originais, você não pode deixar de adquirir esse livro aqui. Não adianta ficar olhando não, porque esse aqui já tem dono. É bonito. É porque a capa já remonta a história, né? Realmente eu acho que foi bem pensado. Então, você pode acessar o site da Livraria Reformada 5 Pontos, qual é mesmo? www.livrariareformada.com. Livraria Reformada 5 Pontos. Mas você tem que fazer um jingle para ela agora, para ficar bem bonitinho. Sim, aqui é só para pularmos para um pouco da teologia. Falamos um pouco sobre a história da Reforma.
Mas vamos falar sobre um pouco da teologia. O que é que eles acreditavam? O que é que eles buscavam? O que é que eles estavam pregando naquele momento? Mas antes disso, só queria falar um pouco lá atrás que eu deixei, né, em aberto, que é a vida antes da reforma. Bem resumidamente, existia algo chamado dualismo, não sei de onde surgiu esse negócio do dualismo, em que momento, mas era uma separação entre o santo e o profano. Basicamente, qualquer atividade fora da igreja sacerdotal, digamos assim, era considerada impuro ou não santa, não sacra. Ou seja, você não honrava a Deus com aquela sua profissão, porque você não era privilegiado em servir a Deus no templo como um oficial, como um mestre naquele momento. Então, pessoas se sentiam indignas e depois percebem que eles podem servir a Deus. E tem uma bela frase de Lutero quando o sapateiro chega para ele e pergunta: e aí, eu sou sapateiro, agora eu creio em Cristo, eu faço o que agora? Ele continue fazendo seu sapato da melhor forma possível e venda pelo preço mais justo, e aí você vai estar sendo um cristão fiel e vai estar honrando a fé que você professa. Então, lembrando-nos que para ser útil a Deus, não é necessário você estar com uma roupa como é o nome? Roupa clérica? Eclesiástica, tendo um cargo comissionado, algo assim. Não, você deve servir a Deus sem ter essas vocações ministeriais. Você falou, eu não sei de onde vem isso, né? Isso vem lá de trás do platonismo, isso é filosofia platônica lá atrás, que isso entrou no ambiente cristão. Já no período do Novo Testamento a gente vê a influência de Platão sobre alguns grupos filosóficos da época dos apóstolos que estavam aderindo ao cristianismo e fazendo um sincretismo entre a religião cristã e a filosofia platônica, e pegando esse dualismo de mundo e aplicando também a vida cristã, então separando o aspecto religioso daquilo que tinha a ver com o material, que na filosofia platônica esse mundo aqui é uma tentativa de chegar no perfeito, que é outro campo das ideias, que eles falavam na ideia de existia um mundo perfeito, o material é mau. O material é mau. Então a alma está presa aqui, tem que se libertar. E a morte é a libertação da alma. Inclusive, essa doutrina chega lá atrás, eu me lembrei também, é justamente na tentativa de explicar a natureza do Redentor, de Cristo, né? Como assim? Como é que Deus estava encarnado? Como é que ele tem participação no corpo? Se o corpo para nada presta? E como é que funciona isso? E estavam querendo negar a humanidade perfeita de Cristo. Tanto na época dos apóstolos, como na época da Reforma, tinha grupos que tinham problema em explicar a natureza de Cristo como sendo uma natureza plena, justamente porque achava que com um corpo humano, né? Que a natureza humana seria por si uma coisa má, ruim, né? O receptáculo do mal. E outro ponto também que reinava ali era o terror psicológico, que a igreja imputava, colocava de goela abaixo nos fiéis. Ou seja, o tempo todinho com encenações sobre a danação final, sobre o inferno e sobre a nossa dívida com Deus, mas não a dívida que Cristo pagaria por nós através do seu sacrifício, não a dívida que nós conseguimos saber que estamos livres dessa dívida pela fé. Não. Era uma dívida que você pagava ela monetariamente. Então, se você se escandaliza com pastores hoje que tem terreno no céu, há 15 anos atrás já havia esse negócio aí. A turma já era bom nisso, né? Já pensasse, Titzel, cada moeda que cai, cada tilintar de uma moeda, uma alma sai do purgatório. Rafael, sobre os 5 solas da reforma. Afinal, pastor, o que são esses 5 solas? Na realidade, e em que momento eles foram definidos? Qual o motivo e circunstâncias que levaram a esses 5 solas? Não é 5 solas de sapato? E se você pesquisar no YouTube aí, vai ter um camarada que ousou dizer os outros solas da reforma. Então, ele realmente achava que não tinha só 5 solas, não. Se você precisar, você vai achar. De fato, são 5 princípios fundamentais. Eu acho que ninguém chegou lá e disse, a partir de hoje, 5, o primeiro solo é esse. Mas, de fato, o que Reforma estava fazendo, num segundo momento, o primeiro momento realmente foram os eventos
que foram sacudindo a Europa, como, por exemplo, a atitude de Lutero, antes dele a atitude de John Hus e Savonarola e Wycliffe. Mas, no segundo momento da Reforma, depois que os eventos históricos geraram uma igreja que estava se reformando, era necessária uma organização das doutrinas, né? E a gente vai ver que isso alcança um patamar bem mais elaborado em Calvino, com as Institutas de Calvino, né? Que tem sua primeira edição em 36, passa por 41 e a última edição em 1559. Então, os solas da Reforma foram sendo organizados para compactar os princípios fundamentais que os reformadores estavam desenvolvendo. Outra coisa que a gente poderia ligar com isso eram os 5 pontos do calvinismo. Porque os 5 pontos do calvinismo também é uma coisa bem posterior a Dort, inclusive. Os 5 pontos é um desenvolvimento da teologia organizada no Grande Sínodo de Dort, e que na sua exposição é até modificado. Você pode ver que não segue aquela mesma ordem que a gente vê nos cânones de Dort, porque eles pegaram aqueles princípios e colocaram no acróstico. Então, seguiram o acróstico. Então, o acróstico, os 5 pontos, os 5 solas da Reforma, foram organizações das doutrinas que foram se desenvolvendo ao longo das décadas subsequentes à Reforma. E vamos para... apareceu mais um solo aqui. O 6º solo é o solamento. Eu acho que tem até mais do que isso. Deve ter. Se procurar, tem. Olha, agora vamos falar sobre os 5 solas. Eu acho, mais uma vez, difícil as pessoas não saberem quais são os 5 solas, mas temos que falar aqui, resumidamente, 5 solas. Por que são 5 solas? Alguém poderia falar, mas tá bom, 5 solas no latim, somente. Se é somente alguma coisa, por que são 5 somente? É para ser só um somente, não é? Se basta só isso, por que tem que bastar 5 coisas? De fato, se disser somente Deus, resumiria tudo isso assim também, como né? Cristo resumiu a lei e amar a Deus. Isso. Mas isso foi uma maneira também de especificar certas doutrinas que são consideradas pilares na tradição reformada, na tradição cristã, né? Porque a gente vai ver que esses 5 solas, que a Reforma realmente colocou como colunas, onde as doutrinas foram desenvolvidas em cima, eram princípios fundamentais que já estavam funcionando antes da Reforma, né? São princípios que vêm das Sagradas Escrituras, que eram reivindicada pelos apóstolos, e que, apesar daquilo que a gente já mencionou aqui como era das trevas, no período medieval essas coisas estavam acontecendo, né? Essas coisas, esses princípios estavam sendo sustentados. Foi Lutero que criou os 5 solas? Foi Lutero que chegou lá, 5 solas. Foi ele que criou, ou isso... Ele botou escondido nas 95 teses. Ou isso foi, ou isso foi pós Lutero? A organização e o uso desses princípios foi posterior, mas, como eu disse, eles já vinham sendo empregados, né? A igreja já cria separadamente. isso. É como o credo apostólico, hein? O credo apostólico... Mas não foi concatenado, né? Isso, não, o credo apostólico não foi em um momento de, pronto, está aqui o credo como nós temos hoje, né? O credo como nós temos hoje, ele foi finalizado lá para o ano 500 e alguma coisa. Então, ele teve um desenvolvimento do século III até o século VI, até chegar àquela forma. Os solas da Reforma foram se desenvolvendo também, assim como os 5 pontos do calvinismo também foram se desenvolvendo. É só pontuar aqui os 5 solas, sola Cristos. Então, somente Cristo. A ideia é o que, pastor? Salvação somente em Cristo. Então, como é que o homem é salvo? Quem salva o homem? A ideia já tem um pressuposto que o homem está perdido. E por si só ele não pode se salvar. Essa é a mensagem da cruz. Ali mostra que o homem precisa de redenção, já que ele não pode se salvar a si mesmo. Então, só quem pode salvar o perdido é Cristo, somente Cristo. Por meio de que esse pecador ele conhece que ele é um pecador e que ele conhece as obras de Cristo Jesus? Pela Escritura. Então, qual é a maneira de um pecador saber que ele é um pecador? Vendo a lei de Deus, vendo a perfeição que Deus exige. É porque o camarada sai de casa e quando ele está andando na rua, alguém passa por ele e diz: vai para lá, seu pecador. Aí
Eita, eu sou Sou pecador. pecador, caiu a ficha. Caiu a ficha. Descobri que eu sou pecador. Então, Não. nós só sabemos o que Deus quer de nós, o que Deus fez por nós através de Cristo. Ele decidiu se revelar. Caso Deus não quisesse se revelar ao homem, nós nunca o encontraríamos, até porque nós não o queríamos e nem conhecíamos. Nós somos aquilo que a Escritura diz que a gente é. A antropologia bíblica, no caso, a cosmovisão que devemos ter sobre nós, sobre Deus, vem da Bíblia. A Bíblia que define... Deus se revelou através das Escrituras, mostra que é um Deus trino, um Deus que escolheu o seu povo e que resgata, redime o seu povo, e que nós, pela fé, fazemos parte desse povo. Então, somente pelas Escrituras. Então, vamos falar um pouco Cristo, mais... só a Escritura. Qual é agora? Qual é? Fé ou graça? Por meio de que eu sou salvo? Por meio de obras de performance religiosa, pelas minhas escolhas, por causa da minha genealogia, já que eu nasci em lar cristão, ou pela graça? Sabe que domingo eu vou pregar sobre isso? Não. Pois é, estou revelando que é. Já estamos sabendo. Nós vamos pegar Mateus capítulo 20, Eita. a parábola dos trabalhadores da vinha, hein? Para mostrar que a salvação não é com base no trabalho dos homens, mas com base na graça de Deus. Ele trabalhou menos que eu, e como assim recebe o mesmo Exatamente. que eu? Isso é o que a parábola vai realmente tratar. Então, se fosse com base nos trabalhos que a gente realiza nas nossas obras, então a gente teria diferentes resultados ali. Mas pode ver, o resultado é um só, porque é com base na graça de Deus. Porque se fosse com base nas obras, só teria um resultado realmente, que seria a condenação para todo mundo. Condenação plena. O céu realmente permaneceria vazio, a não ser só os anjos, né? E os anjos que não pecaram, né? Também tem isso, né? E como é que o homem abraça essa salvação? Como é que o homem confia em Cristo e consegue se beneficiar de todos os dons que Cristo Acho que essa resposta aí, eu acho que teve um colega seu que até já deu ali, viu? Ali, ó. Né? Salvação pela graça. Manu respondendo por mim, pra mim mesmo, pra mim ler, pra falar pra ela. Mesmo que você, Eu pensava que era o seu amigo. É mesmo que aquela série lá é dark, tudo se conecta. Então, salvação vem pela graça, obra da graça de Deus. Pela graça, pela fé, e conseguimos alcançá-la pela fé, que é a mesma fé que Deus nos dá. E, por fim, toda a glória e todo o louvor é dada a quem, pastor? A Deus. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Então... Vocês sabem que tem gente que, de vez em quando, eu costumo colocar numa mensagem assim, SDG. Aí algumas pessoas ainda não conhecem, ele pergunta assim, o que é isso? Só lhe deu glória, né? Agora, fazer uma perguntinha, porque aí tratamos da teologia e talvez você fale assim, mas isso aí eu já sei já. Isso aí eu já ouvi há muito tempo, desde menino, e também eu já acredito nisso. Será mesmo? Agora vai ser o tira-tema. Será que você realmente acredita, você realmente vive e morre por essa verdade? Porque, supomos, tá? Você pode falar assim, mas eu acredito que na minha igreja prega somente as Escrituras. Nós realmente lá confessamos que as Escrituras é inspirada, divinamente inspirada, e só nela encontramos respostas para o nosso problema, que é o problema do pecado. A resposta é Cristo. Mas será mesmo que a sua igreja, ou você mesmo, confessa que as Escrituras somente é inspirada por Deus? Ou tem outra coisa que fica de pé de igualdade, até mesmo subjuga as Escrituras? Alguém que está ouvindo do outro lado já deve estar pensando, deve ser as confissões. Eita! As confissões fossem concorrentes das Escrituras. Hein, pastor? Uma pessoa que fala assim, não, mas eu creio nas Escrituras, minha igreja prega a Bíblia, eu gosto de Bíblia. E, na verdade, na prática, tem coisas que subjugam as Escrituras, talvez superstições, talvez tradições, opiniões. Então, de vez em quando, não é uma tarefa fácil de você realmente tratar sem ter a possibilidade de conversar realmente com a pessoa e deixar que ela fale e que ela, de fato, exponha. Uma boa pergunta, tem esse livro aqui, aproveitar para apresentá-lo aqui, O Imperativo Confessional, de Carl Trueman. Ele faz uma convocação interessante a todos os cristãos, porque tem igrejas que alegam que não, é só a Escritura, nada
de credo, nada de confissão, nada de prática, nada de costume. E ele mostra que isso é simplesmente falácia, isso é mentira. Toda igreja tem a sua confessionalidade, toda ela tem. Pode ser aquela lá, da garagem de fogo, labareda dos anjos, pode ser qual for. Ela tem a sua confessionalidade, com a diferença de que muitas dessas igrejas não querem submeter essa confessionalidade a um escrutínio público. Então, Exatamente. não escreve, não assume, mas toda ela tem. Então, como é que você lida com essas pessoas? Fazendo perguntas e deixando que ela diga o que a sua igreja crê. Porque com base naquilo que ela vai dizer, então você vai poder dizer, bom, mas e a Escritura diz isso? A Escritura aprova isso? Porque às vezes você pode chegar criticando uma igreja por causa de alguma coisa, alguém dizer, não, mas a minha igreja não crê nisso não, hein? Porque você não tem um documento para mostrar. Então faça ela falar e expor a sua fé, e com base nisso você então vai abrindo a palavra de Deus e vai confrontando se isso realmente é o que a palavra de Deus ensina. Interessante, pastor, que muitos acusam os reformados, né, quanto a isso, no sentido de que temos as confissões, os credos, o catecismo impede igualdade com a Bíblia. Então, assim, a gente pensa, por que a gente foi confeccionado todos esses documentos se nós já temos a Bíblia? Aí, qual seria o motivo de ter uma confissão, um catecismo, e a gente ter o credo se a gente já tem a Bíblia? Olha aí, lhe pegamos, reformados. Vocês são capazes de dizer que é só escritura, mas vocês fabricam credos e confissões, catecismo e aí, resoluções de fé, e aí? Antes de eu dizer alguma coisa, deixa eu só aqui mandar um abraço para o irmão Valdemir, lá de Belo Jardim, uma cidade a 40 quilômetros aqui de Caruaru, e ele tem ajudado bastante o nosso programa, compartilhando o nosso programa nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, interage conosco colocando aqui nos comentários os links de tudo aquilo que a gente está falando. Irmão Valdemir, um grande abraço aí, obrigado pela força. E contamos com a divulgação de vocês também que estão acompanhando o programa nesse momento. Uma coisa que pode ser dito, Rafael, primeiro é que os documentos que resumem aquilo que as igrejas confessam, primeiro, é uma prática cristã histórica antiga. Você vai encontrar esses documentos dentro da própria Escritura. A própria Escritura tem testemunhos de que a igreja fazia usos de pequenas formulações. No Antigo Testamento, a gente tem o Shema Israel, por exemplo, que era algo que estava no texto bíblico, mas era uma coisa que a igreja do Antigo Testamento, alguns não gostam de usar o termo igreja, mas o povo de Deus no Antigo Testamento, fazia uso diariamente, colocava lá no seu mezuzá e pendurado no braço e na porta da casa. No Novo Testamento você também tem passagens bíblicas que eram porções usadas pela igreja como parte da sua confissão, como por exemplo Romanos 10, e você tem os credos antigos, que as igrejas formularam como tentativa de preservar a unidade da doutrina. Então, enquanto que alguns estão dizendo que as igrejas estão talvez se afastando de outras por causa dos símbolos de fé, dos documentos confessionais, se você vai estudar por que as igrejas adotaram credos e por que depois elas adotaram confissões, você vai ver que a razão sempre é a busca da unidade. É uma tentativa de unidade, porque não é suficiente você dizer assim, não, mas é só a Escritura, certo? O que vocês creem sobre Cristo quando a Bíblia usa esse nome para ele, Cristo? O que vocês querem dizer com isso? Então, assim, se eles não podem explicar minimamente o que significa isso, não adianta dizer só a Escritura. Porque aí chega na igreja lá, o camarada diz qualquer coisa acerca disso, que não é a verdade da palavra de Deus. Então, os arminianos, na época do Sínodo de Dort, tiveram exatamente essa estratégia. Mais ou menos aquilo que muitos evangélicos, às vezes, hoje usam para tentar dizer, não tem que usar confissões e catecismo, não, só a Escritura. Parece piedoso, né? Você que está nos ouvindo, parece piedoso isso, mas não é piedoso,
Porque por trás dessa reivindicação não está alguém que realmente só quer usar a Escritura, mas alguém que não quer se submeter às doutrinas que as igrejas de Cristo têm confessado ao longo de 2000 anos de história cristã. Eles querem ficar à vontade para confessar aquilo que eles têm na sua mente. Eles querem liberdade, criar uma nova fé, um novo conteúdo. E mesmo que eles não escrevam isso, eles estão criando a sua própria confessionalidade, só que é uma confessionalidade que se afasta daquilo que a igreja vem confessando nesses 2000 anos de história. Isso que eu ia falar, por exemplo, naquele livro Somos Todos Teólogos, Sproul fala o seguinte: todo mundo é teólogo, até um ateu é teólogo. Como assim? Porque quando o ateu fala não existe Deus e começa a tentar entrar no campo moral, até bíblico, para provar a não existência de Deus, ele está fazendo afirmações sobre Deus. Logo, ele está se pondo no lugar de teólogo. Então, toda igreja tem uma confissão. Ela não está concatenada, exposta para todo mundo. Vocês creem nisso aqui mesmo, é? Não, não é. Fica assim, fica subentendido, todo mundo acredita. E ao longo do tempo, quando vai trocando pastor, ou talvez por interesses pessoais, a doutrina também vai sendo corrompida. Agora veja. Só um minutinho, a gente está caminhando já para o finalzinho, então dá uma olhadinha aí se tem perguntas, se tem comentários que a gente dê para aproveitar. Diga aí, Rafael. Sim, tem duas aqui já. Lembrando que o Castelo Forte, o Castelo de Wittenberg, o Castelo de Waldburg também está aqui. Aí pensando nisso, voltando aqui ao tema da reforma, se a ideia era reformar, né, e quanto à questão de catecismo, é o que muita gente também vem perguntando. Se a ideia dos reformadores era reformar a igreja, por que ainda a gente adotou catecismos e confissões, tudo da Igreja Católica? Eita. Que seriam a questão das tradições da Igreja Católica, porque a gente não reformou isso também? Seria porque a gente pensaria que é possível mais na frente uma reaproximação com a Igreja Romana? Ou... Porque assim, o Papa é pop. O Papa é gente boa. Quando ele quer, todo mundo gosta do Papa. E aí, vamos tentar ser igrejas irmãs, vamos tentar um ecumenismo aí, uma aproximação com a Igreja Católica. Vamos parar de desprezar e vamos abraçar um pouquinho, porque temos coisas em comum, temos confissões, temos credo. Creio em Deus Pai. Quem diria que vocês cristãos falam a mesma coisa do que... Lembrando que o credo não pertence a Roma. Uhum. O credo antecede a Igreja Romana. E aí? Você vai se juntar ao Papa? Vamos tentar uma reaproximação? É bom lembrar que os reformadores, eles não estavam pensando em criar uma nova igreja. Eles realmente queriam a reforma da igreja. Eles reconheciam que só há uma igreja de Cristo Jesus. Essa igreja está espalhada em todos os lugares e essas igrejas não se resumem aos prédios das igrejas romanas. Eles não criam nisso. Mas, ao mesmo tempo, eles não queriam criar uma nova igreja. Ele queria reformar a igreja. Somente no momento em que ficou claro que isso não era possível, Lutero foi excomungado em 1521, antes mesmo, acho que 1521 no colóquio, ele já, quando tem aquela reunião com os príncipes alemães ali, ele já estava excomungado. Então, quando ele vai para o castelo escondido e traduz a Bíblia, ele já estava excomungado por Roma. Então, eles não tiveram a chance de reformar a igreja, isso não foi permitido. Então, eles começaram a proclamar a verdade, e essa verdade proclamada acabou gerando novas congregações que iam se apegando a essas doutrinas que estavam sendo recuperadas. E essas doutrinas que estavam sendo recuperadas não estavam dentro do catecismo romano. Então, era necessário, por exemplo, no Palatinado, quando o Catecismo de Heidelberg foi produzido, o príncipe Frederico o Piedoso, ele, como príncipe reformado, ele queria que os seus súditos aprendessem a doutrina reformada, então ele manda produzir aquele catecismo para ensinar a doutrina. Embora hoje é mais conhecido o Catecismo de Heidelberg e o Catecismo de Westminster, mas na época da Reforma, os catecismos eram uma coisa da igreja local. Muitas vezes cada igreja estava produzindo o seu próprio catecismo. O catecismo era um documento para ensinar as doutrinas.
aos membros, aos filhos. E curioso, já para a gente ir para o fim, a prática de uso de catecismo era a prática da igreja de Roma. Mas Roma havia abandonado a prática do uso do catecismo, porque, como vocês sabem, a língua oficial era o latim, não tinha mais o vernáculo. Vocês sabem que o padre era somente ele quem dirigia a liturgia e a congregação era passiva, não participava, ficava assistindo. Telespectador. Era uma espectadora do espetáculo que estava acontecendo lá. Então, nesse contexto, é compreensível que o catecismo ficou jogado lá. Obsoleto. Ficou obsoleto, não era mais usado. Para que usar catecismo se eles não estão ensinando? A fé que você tem que confessar é aquilo que a igreja diz. Você tem que crer no que a igreja diz. Repita o que ela diz. Você não tem que aprender a doutrina. Você tem que repetir. Então, o catecismo foi jogado fora. Mas os reformadores perceberam o valor do catecismo para a instrução dos filhos e dos membros da congregação. Então, eles vão lá e lançam a mão da prática. E começam, então, a desenvolver. Por isso, na época da Reforma, tem muitos catecismos. Tem catecismo até que são de uso particular. Catecismo de Pierre Viret. E isso, Muito tem bom muitos catecismos. E, então, depois, quando Roma percebe que realmente os reformadores e as igrejas reformadas estavam crescendo muito por causa de instruírem os membros da congregação e as famílias instruindo os pais instruindo os filhos com o catecismo, eles voltam ao uso do catecismo. Quando é criado a Companhia de Jesus, que o Concílio de Trento vai usar como contra-reforma, eles são uma contra-reforma a partir do ensino das doutrinas romanas. Então, eles recuperam o uso do catecismo. Mas então, quando o reformado está usando o catecismo, eles não estão usando isso por causa de Roma, não. Estão usando realmente porque, inclusive a palavra catecismo e o verbo catequizar está na palavra de Deus. Aparece algumas vezes, só que a nossa tradução traduziu como instruir, ensinar. Gálatas 6, por exemplo, usa essa palavra, mas não apareceu na Bíblia em português, porque a palavra foi traduzida, mas não é uma palavra nem exclusiva de Roma e nem estranha à palavra de Deus. Pastor, tem aqui 3 perguntas. Antes de dar 3 perguntas, outra pergunta eu queria fazer aqui, que é a última para encerrar e ficar só nos comentários. Qual é o sola mais importante dos 5 solas? Pode ter opiniões diferentes acerca disso, hein? Mas, por exemplo, a Confissão Belga, ela começa falando sobre Deus, mas ela começa falando sobre Deus a partir da Escritura. Se você não tem a Escritura, você não tem o conhecimento nem de Deus, nem de Cristo, nem da salvação, nem da obra do Espírito Santo, nem da fé, nem da graça. Né? Então, de fato, para mim não é sem razão que os pré-reformadores estavam realmente recuperando o lugar da Escritura na igreja. Porque se você não recupera a Escritura, qualquer coisa que venha, não vem nada, e qualquer coisa que venha como uma exploração intelectual. Sim. Então você não tem direção. É mais uma tentativa então, de se aproximar só a Escritura realmente, eu entendo que é o princípio importante, a partir do qual realmente todos os outros se desenvolvem. Eu ouvi um teólogo dizendo que o sola mais importante é o sola. É o fato de ser só. É o sola, porque, por exemplo, assim, você acredita que você conhece a Deus e a si mesmo somente pelas Escrituras? Ou tem alguma coisa que lhe diz? Você acredita que Cristo é suficientemente Salvador ou você tem que cooperar com Ele? É somente Cristo. É verdade. Muito você bom. Acredita que é somente pela fé ou pela sua obra? É o somente. É somente pela graça ou pela sua performance religiosa? A graça agora é somente de Deus ou parte por você, já que você fez por merecer a salvação? Aqui a pergunta é o seguinte, não é uma pergunta, é uma afirmação. Tiago Henrique, mais uma vez: pessoalmente eu creio que a maior contribuição que Lutero trouxe a todos foi a libertação da manipulação religiosa pela Igreja Católica Romana. Todos devem ler e pensar livremente. Seriam as confissões e os credos. Olha, agora tem uma coisa, viu? Esse negócio de pensar livremente como já Salomão falou em Eclesiastes: não há nada novo debaixo do sol. Então veja,
Se você pegar, sei lá, 100 pensadores diferentes, de 100 vertentes, não sei nem se existem tantas vertentes teológicas, ler tudinho e fazer assim, ó, eu não sou nem aqui nem aqui, eu sou bem neutro, eu sou bem equilibrado. Pode ter certeza que antes de você alguém já pensou nisso. Então não há nada, eu não sou nem daqui nem daqui, eu sou aqui, eu sou bem diferentão, eu sou aqui, ó. Sabe o que acontece com você? Se você rastrear o seu pensamento, você vai chegar num cara lá atrás que começou a falar e a igreja rejeitou como heresia. Então a ideia é que todos os nossos pensamentos devem estar à disposição do crivo da igreja e da própria escritura para saber se aquilo ali realmente procede ou se não. Porque qualquer pensamento que você tenha, por mais bonito e até inovador, e se for inovador é que é problema, 2000 anos de história, alguém chegar com uma coisa nova... Descobriu a pólvora. Né? Então é perigoso. Deixa eu só qualificar também essa palavrinha livre, porque eu quero entender, é Tiago, hein, que fez o comentário, né? Mas só para dizer que livres em Cristo. Então, não há liberdade de pensamento se eu penso sem Cristo. Então, é por isso que nós, reformados, desenvolvemos uma cosmovisão cristã a partir dos princípios reformados, porque nós não cremos que há uma forma de pensar e de olhar o mundo senão por meio de Cristo e da palavra de Deus. Então, o livre pensar pode ser livre do aprisionamento, como ele mesmo falou, do aprisionamento da religiosidade romana. Isso sim, Paulo vai mencionar lá em Colossenses dos rudimentos do mundo, dos ensinos dos homens. Nós nos libertamos dos nossos pecados e dessas coisas, mas a nossa liberdade é uma liberdade em Cristo e para Cristo. Não há como pensar livre se nós não pensamos em Cristo. Isso não é livre pensar. A irmã Lídia do Canadá tá mandando falando com a gente aqui, ó. Hello, Eduardo, Lídia from Canadá. Oh, thank you, sister Lídia, for watching us. Até dos Canadians. Muito bem. Um abraço, irmã Lídia. Eu gostaria de saber de cada um dos três, em sua opinião, qual área a igreja atual precisa de reforma. Eu já vou falar bem rapidinho aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar isso no próximo programa, né? Porque a gente pode até explorar um pouquinho mais, tá bom, Tiago? Assim? Exatamente, Tiago. Nós vamos falar e é bom que já lhe segura pro próximo. Pro próximo programa. Já lhe arrastamos pro próximo programa. Para. No próximo programa. É isso aí. Então, um abraço para quem está acompanhando a gente. Estamos já caminhando aqui para o final, já agradecidos. Lembrando a vocês a nossa indicação do nosso parceiro Livraria Reformada 5 Pontos. E doutrina reformada não é coisa só para adulto, não é, Rafael? Não. Está aqui, ó, ensinando os nossos filhos, discipulando os nossos filhos na fé reformada. Então, existem catecismos aqui que são apropriados para as crianças pequenininhas, para adolescentes, para os jovens. Mais uma vez, um trabalho maravilhoso do pastor Everton Toca Chique. Então, acesse lá a Livraria Reformada 5 Pontos para adquirir o seu. Rafael, sobre a igreja, aproveita aí para fazer o convite. Eu ia dizer mais alguma coisa? Eu ia dizer o seguinte, que o senhor perguntou se doutrina reformada era só coisa para adulto. Na realidade não é, e inclusive a doutrina reformada ela tem que ser ensinada desde criança. Então, exatamente. A gente tem assim como os mandamentos é dado para as crianças, o 5º mandamento, obedecer pai e mãe, isso tem o pressuposto que os filhos estavam lá, eu li a rádio, que os filhos estavam lá ouvindo de Deus, mesmo sem entender, mas aquilo ali foi colocado, inculcado na cabeça deles desde pequeno. Isso mostra que a fé simples e fiel, ela é dada, ela não pode ser escondida dos filhos, ela tem que ser dada aos filhos. Olha, a gente o tempo já estourou, a gente vai encerrar agora, não tem mais como interagir, mas faça o seguinte, olha, deixa o seu comentário aqui, e eu estou vendo que tem gente que está fazendo indicação de temas excelente, é isso mesmo que a gente quer. Nas próximas quintas-feiras, nós vamos continuar falando sobre reforma, e faça a sua pergunta, sugira assuntos, crie aí os problemas com as doutrinas, os conflitos reformados, católicos romanos, luteranos e anabatistas. Nós vamos, na medida do possível, né? A gente vai trabalhando aqui um pouquinho, tá certo? Quem não quiser mandar pelo Facebook, mande para o WhatsApp do programa, 9520-3926, DDD 81. Inclusive,
Se você não quer perder o programa, quer ser lembrado, envie a mensagem, porque a gente cadastra você na lista e você é lembrado antes do programa conversar. Rafael? Quero convidar você que está assistindo aí o programa que está aqui na área de Caruaru, na região Caruaru. Visite a nossa igreja, Igreja Reformada de Caruaru. Fica aqui na rua 1º de Maio, Nossa Senhora das Dores. Nossos cultos nos domingos, pela manhã começa às 9 horas e à noite às 18 horas. Sempre Quarta-feira? Na quarta-feira temos estudo às 19h30. Às 19h30. Então visite-nos, faça-nos essa visita, estaremos ansiosos pela sua companhia. E se você não é de Caruaru, mas conhece gente de Caruaru, indique a congregação para nos fazer uma visita. Eduardo? E para finalizar aqui, eu quero incentivar vocês a assistir esse programa novamente e outros programas que já estão no youtube.com/Voz da Reforma. Voz da Reforma. E também temos o canal da igreja, Igreja Reformada em Caruaru. Então temos sermões, então espalhem boa teologia. Faça feito o pessoal que pegou a 95 teses, tirou xerox e enviou pro pessoal. Espalhe feito um vírus. Então, Rogério Pereira, um forte abraço. Tiago, um forte abraço. Moisés Gomes, lá de Recife, um forte abraço. Os irmãos de Maceió que estão acompanhando, aqui de Caruaru que estão acompanhando, um abraço todo especial aos irmãos de nossa congregação que estão acompanhando. Minha também. esposa Um beijo Manu, no coração. Tem, tá bom? Tem Léo de Pará, tem de Recife, tem do Sul, tem Jéssica aqui da RB, tem todo mundo. Muito bem. Então, obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela interação de vocês. Esperamos por vocês na próxima quinta-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 10 da noite. E estamos presentes nas redes sociais. Siga-nos lá também, tá bom? Forte abraço, até a próxima quinta, se Deus assim nos permitir. Castelo Forte. Faltou a musiquinha do Castelo Forte. A gente tá sem o... Então vamos chover coração, vamos chover abraço, vamos dar aí o ok aí. Muito bem, eu estou aqui também dando o meu legal. Obrigado aí por todos vocês. Até a próxima quinta-feira. Coisa boa.